Finalmente, uma análise mais tranquila de Tokyo Ghoul. Eu vou até fazer num formato diferente do que eu fiz todas as análises do anime até agora, porque simplesmente eu acho que esse episódio 5 não foi tão confuso quanto os outros. Na verdade, não tem nada ali que você tá assistindo, você se perde, pelo menos eu acho que não. Foi um episódio bem tranquilo de entender, bem mais linear. E devo dizer, principalmente, na minha opinião, foi o melhor episódio de Tokyo Ghoul em muito tempo, mas muito tempo mesmo. É incrível e eu juro que eu não esperava dizer isso, mas Tokyo Ghoul R2 tá melhorando e, cara, tá até conseguindo salvar a obra, incrivelmente. A animação ainda tá longe dos principais animes, a trilha sonora ainda tá muito longe dos principais animes também, apesar de ter melhorado um pouco nesse episódio. Mas o mais importante, a história e os personagens estão melhorando, estão explicando realmente as coisas. Os personagens estão fazendo mais sentido, as motivações deles estão fazendo mais sentido. E pra ser bem sincero, finalmente Tokyo Ghoul tá mostrando pelo menos o que eu queria ver. Desde o fim da primeira temporada, era esse episódio 5 que eu queria assistir. Era o Kaneki de volta à cafeteria com os Ghouls do bem e trabalhando como um protagonista que tenta unificar humanos e Ghouls. Eram investigadores mais humanos e menos estereotipados, menos essa coisa do bem contra o mal e sei lá, esses são os vilões e esses são os mocinhos, apesar de parecer que eles deveriam ser o contrário, porque os Ghouls devoram humanos e os mocinhos estão caçando monstros, enfim, essa parada toda. O Amon, que é um personagem que eu já falei, eu acho um bosta desde as primeiras aparições dele, finalmente começou a se mostrar um personagem mais interessante. A Mado é outra, que passou pelo mesmo processo praticamente. A Touka e a Hinami, que tinham sido completamente deixadas de lado, tiveram um papel útil e realmente muito importante e novamente elas estão fazendo o que eu esperava que esse anime fizesse desde o começo. Mas sem a menor dúvida, o melhor de tudo é ver o Kaneki sendo um protagonista, porque, cara, ele era pra ser um protagonista, né? E era isso que eu tava esperando dele desde que a primeira temporada terminou, que ele fosse um protagonista. E só agora, no episódio 5 da quarta temporada, ou a segunda metade da terceira temporada, é que ele finalmente começou a ser isso. Eu sei que muitos de vocês talvez tenham gostado do Kaneki badass, do Kaneki sem sentimentos, do Kaneki meio revoltado com tudo e, enfim, só queria ver ele descendo a porrada em todo mundo, mas, cara, eu não estava satisfeito com isso, não era isso que eu queria ver e essa é só a minha opinião, eu tenho completa noção disso, enfim. Mas era isso que eu tava esperando, eu já tinha perdido completamente as esperanças de que eu iria ver ainda o Kaneki sendo bem trabalhado pro que eu esperava e finalmente aconteceu, cara, eu realmente tô sem palavras pra isso. Eu juro pra vocês que eu tava assistindo essa última temporada sem a menor expectativa, simplesmente porque eu queria saber o final da história, eu cheguei muito longe, eu não ia simplesmente parar agora sem saber o final, mas eu achei que eles não iam melhorar nada, inclusive eu tinha recebido alguns comentários falando, cara, nem cria expectativa pra última parte porque ela não vai explicar nada, vai só piorar as coisas, vão ficar ainda mais confusas, mas não é isso que eu tô vendo. Na real, eu tô vendo eles explicarem bastante tudo que eu queria que tivesse explicações e inclusive eu tô achando que ela tá sim melhorando e tá salvando a história, cara, pra vocês talvez não fosse nada disso que vocês estivessem esperando, mas ela tá sendo exatamente o que eu tava esperando, muito rushada, beleza, muito acelerada, tá um pouco difícil de pegar todas as informações, juntar todas elas, mas cara, no geral tá fazendo sentido, tá sendo uma adaptação boa pro número de episódios que eles tinham pra adaptar uma história tão grande e como eu já disse, o mais importante de tudo, tá sim salvando a história, os personagens, explicando as coisas que já estavam frustrantes de não ter explicação nenhuma. Esse episódio serviu basicamente pra consolidar o Kaneki como o rei de um olho só, ele assumiu o título que era do Arima e agora ele tá dando prosseguimento ao seu sonho de unificar Ghouls e humanos, né, como eu já disse antes, e foi contextualizando isso, foi mostrando ele ganhando o respeito de todos os Ghouls, ele precisou, por exemplo, lutar contra o Proto-Jason para mostrar que ele podia também ser o líder dos caras de terno branco, lá não lembro exatamente como é que é o nome daquela facção, e vale dizer que essa foi basicamente a única cena de ação do episódio e mesmo assim pra mim foi o melhor episódio, porque não importa a ação, sabe, tipo, principalmente se ela não vai ser aquela ação de encher os olhos como a gente vê em alguns animes. Então, cara, eu não tô nem aí pra ação, pro gore, pra nada disso, eu quero ver uma boa história e foi o que finalmente eu vi nesse episódio. E
E além de ter salvado o protagonista e a principal motivação, que deveria ser aquela conduzida desde o começo da obra, que é unificar os dois mundos, a gente ainda teve tempo para trabalhar uma certa carga dramática na parte da Touka, da Hinami e da Mado, que eu não esperava que eles fossem conseguir fazer um negócio que demandasse certo tempo e carga dramática mesmo, porque todas as vezes que eles tentaram fazer isso em Tokyo Ghoul Re, eles falharam miseravelmente por conta de ser um anime rushado. Não dá tempo de você se emocionar com nada, dos personagens realmente te cativarem e de uma cena te emocionar de verdade. E não que assim eu tenha me emocionado, que eu tenha chorado com aquela cena, mas cara, eu consigo reconhecer que ela funcionou, que eles conseguiram humanizar a Mado, que eles conseguiram fazer essa transferência de sentimentos entre humanos e ghouls, e a gente teve a cena do Kaneki com o Amon também, que teve um pouco desse peso e ajudou a construir. Tudo isso fez bastante sentido, tudo isso funcionou muito bem. Eu tô impressionado realmente com o quanto eu senti que esse episódio funcionou. Não, é sério, pra mim ele salvou a obra de um jeito indescritível. Talvez muitos de vocês tenham assistido como mais um episódio qualquer, talvez tenham até pensado, nossa, não teve nada de ação, que episódio horrível, mas pra mim realmente esse episódio foi um divisor de águas em Tokyo Ghoul, porque eu tava sem expectativa nenhuma pro anime, achando que eles realmente iam terminar só piorando a história cada vez mais, e não, eles estão explicando as coisas, eles estão melhorando os personagens, eles estão resgatando as motivações que são aquelas que elas foram apresentadas lá no começo, depois foram completamente perdidas ou foram deturpadas, e agora, finalmente, elas estão aí de volta pra gente. Teve até um puta clima de nostalgia quando o Kaneki voltou lá pro café e ele ficou lembrando das pessoas, e aí ele viu os novos companheiros dele. Também quero destacar aquele cara que foi o indicado do Arima pra meio que passar a mensagem dele pro Kaneki e cuidar do Kaneki mesmo, enfim, ficar do lado dele como se fosse um braço direito, como um sucessor do Rei de um Olho Só. Aquele personagem que não imaginava que ele fosse ter, sei lá, alguma importância ou relevância, ou mesmo um grande diálogo. Ele já chegou falando umas coisas interessantes. Eu gostei dos argumentos que ele usou para convencer o tio da Touka de que não tinha problema eles se aliarem, mesmo sabendo do ódio que ele nutria pelo Arima. Inclusive, vale citar isso, né? Aquele cara, então, é o tio da Touka. Não ficou claro no outro episódio qual era a ligação dele com a mãe da Touka, agora ficou bem claro, ele era irmão da mãe da Touka, então, naturalmente, tio dela. Mais um detalhe se encaixando, né? Uma peça se encaixando. Isso que foi trabalhado bem rapidamente em episódios anteriores e que agora foi bastante aprofundado, né? Nesse background da Touka, ela mostra o rancor que ela tinha do pai dela, de certa forma, e mostra que não é porque era o pai dela que ela precisa ignorar os erros que ele teve na vida, enfim, mostrando bastante empatia pela questão da Mado e mostrando que não é porque o pai dela tinha sido um puta de um escroto que ela precisava ser também, ou ter algum tipo de ódio delas por causa desses ressentimentos, do pai dela ter matado os pais da Hinami e da Touka ter matado o pai dela. Enfim, beleza, aconteceram muitas coisas que são bem difíceis de engolir, mas no fim das contas, todo mundo ali tem culpa no cartório, todo mundo ali tá no mesmo barco, apesar de parecer que são barcos opostos. É sério, vou dizer mais uma vez, fiquei impressionado com o roteiro do episódio e com a forma que ele foi adaptado. Podia até parecer que esse era só um título clickbait, mas não, realmente Tokyo Ghoul Re mostrou que há esperança no futuro. Pode ser que o anime termine bom. Eu acho que realmente é a primeira vez desde a segunda temporada que eu tô ansioso pra assistir o próximo episódio e saber o que acontece e saber, enfim, como é que isso vai terminar. E aliás, o preview do próximo episódio foi bem curioso, né? Mostrou que vai ser mais focado nos palhaços e mostrou algumas cenas meio bizarras. Parece que teremos mais algumas revelações. E é isso, cara. Eu tô realmente bem surpreso. Acho que o último ponto que eu gostaria de trazer aqui pra esse vídeo é que aparentemente a Mado não virou uma Ghoul, né? O anime deu a entender isso. Achei meio esquisito, ela conseguiu então passar por um tratamento para que fosse salva sem precisar se transformar em uma Ghoul. Quando falaram que iam levar ela até o doutor, eu achei que seria o doutor dos Ghouls. Na verdade, eu achei no começo lá que iam levar ela pro mesmo cara que transformou os dois outros investigadores em Ghouls e que ia virar todo mundo Ghoul no fim das contas, mas parece que não. Parece que ela vai ser a exceção da regra, sei lá, ainda não ficou muito claro. Tipo, num primeiro momento eu diria que pelo que o episódio mostrou, ela continua assim, sendo uma humana, mas eu não descarto a possibilidade de poder utilizar isso como um plot twist lá na frente pra mostrar, não, olha só, ela é uma Ghoul sim e tal. Acho que não vai acontecer, mas eles poderiam usar esse gancho. E falando disso, eu me lembrei que o ponto mais confuso do episódio eu acabei não abordando. Eu acho que foi o que me deixou mais confuso, pelo menos, foi aquela associação
de humanos que cuidam de ghouls. Ficou um pouco estranho, a gente viu que tem alguma relação com a mulher do Nish, que não sei se era a mesma faculdade. Enfim, eu não entendi muito bem a origem deles, mas tem um grupo de humanos ali que se preocupa com os ghouls e gostaria de trabalhar em conjunto e tá apoiando os ideais do Kanek. Mas é isso, eu sei que esse review ficou bem mais confuso que os outros e bem menos esclarecedor, em consequência. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida sobre esse episódio, deixa ali embaixo nos comentários que eu posso responder ela no próximo vídeo, na próxima análise, de repente voltando ao formato antigo de análises mais detalhadas de cada parte do episódio. Eu sentia que não tinha como fazer análise de outra forma porque é um anime que ele estava bastante complicado, era difícil de saber o que personagem era quem, a gente via alguns rostos que a gente não reconhecia de tempos antigos e algumas explicações eram feitas de forma bem superficial, bem rápida e tinha que juntar um ponto do começo do episódio com um ponto do final, então eu praticamente fazia o trabalho de decifrar, né, explicar realmente tudo o que acontecia de forma mais linear para que ficasse mais fácil o entendimento de todo mundo. Eu mesmo não pegava todos os acontecimentos do episódio em uma única assistida, eu pegava vários detalhes quando eu assistia pela segunda vez para montar a análise. Então eu sei que, de forma geral, não estava muito fácil de acompanhar o ritmo alucinante de Tokyo Ghoul até aqui, mas esse episódio teve um ritmo bem diferente e, como eu já disse, não teve tantos pontos assim que você não conseguiria entender muito bem sem o auxílio de uma análise, mas essa é a minha opinião. De repente, pode ser que você tenha assim ficado com dúvidas, então deixem nos comentários e se o anime voltar a ficar frenético e muito complexo, a gente volta para o modelo anterior de análises e aí eu tento esclarecer alguns pontos que podem ter ficado soltos. E no mais, antes de ir embora, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo com todos os seus amigos e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por ter assistido essa análise até aqui, agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Me deixa e não adianta procurar se não sabe.